Tudo bem, pessoal? Dando continuidade, não é? Vamos então ao tratamento. Como é que nós estamos fazendo aqui a materialização, ou do inglês o enforcement, do tratamento que foi documentado em nossa análise de risco. Então, para o caso do tratamento de risco de segregação de função, lembra, o sujeito tem uma transação que inclui pagamento e outra transação aprova pagamento. As duas em conjunto seria uma situação crítica que deveria ser alertado, então, o responsável ou o gestor de segregação para que faça uma análise específica e uma aprovação específica, exatamente o que está definido na política e no tratamento do risco que nós definimos. Então vamos para a primeira situação. O usuário vai verificar quais são os perfis de acesso. Vamos utilizar o usuário Joe. Podemos ver então que ele possui o perfil auxiliar financeiro 1 e auxiliar financeiro 2. Esse perfil auxiliar financeiro 2 contém uma transação e inclui pagamentos, ok? No sistema de pagamentos. Vamos então que o nosso amigo Joey vai fazer uma solicitação de acesso. Ele vai solicitar para ele mesmo, no sistema legado REST, o perfil de desenvolvedor web, adicionado ao carrinho. Ele vai então solicitar no sistema Finance o perfil gestor financeiro, que, como podemos ver, contém uma transação aprovar pagamentos. Duas solicitações, solicitação enviada com sucesso. Ops, nesse caso aqui, nós temos um controle adicional. Para o perfil gestor financeiro, por tratar de informações críticas, o sistema solicita que ele confirme a leitura do documento vinculado. No caso, o documento é a política de segurança. Você poderia ter um ou mais documentos vinculados. Então, nesse caso, para receber o perfil gestor financeiro, para solicitar o perfil financeiro, gestor financeiro, nós vinculamos que é necessário confirmar a leitura da política de segurança de informação. Ele vai confirmar que sim. O sistema, então, garante que a solicitação foi enviada com sucesso. O usuário pode acompanhar, então, aqui a solicitação. Vai identificar que as duas aprovações estão pendentes com o SAM. Né? Vamos, então, em outra interface logado como Sam O'Malley, né? Vamos fazer então aqui as minhas aprovações. Claro, aparecem para eles duas solicitações. Ele vai aprovar as duas rapidamente. Feito, ok? Vamos voltar à interface então do primeiro usuário aqui, que é o Joe. Ele vai verificar os perfis de acesso dele. E vai verificar que ele recebeu o perfil desenvolvedor web aprovado pelo SAM, ou seja, uma das solicitações que nós vimos a aprovação ele concedeu. Por que não a outra? Bom, vamos verificar então novamente aqui nas solicitações, o próprio usuário acompanha todo esse processo. Ele vai verificar que o perfil que ele solicitou está exigindo uma aprovação adicional de uma pessoa chamada Ron, que nós sabemos é o gestor de segregação de funções, ok? Então vamos até a terceira interface, né, onde teremos o Ron logado, o gestor de segurança. Aqui estamos então como gestor de segregação, perdão. Vamos atualizar a tela. E pronto, ele tem uma tarefa para executar. Avaliação de acessos com segregação de função, que foi a tarefa, né, que faz o enforcement da política e do controle que nós definimos e que documentamos para o tratamento do risco de segregação de função. Então, ao abrir a tarefa, exatamente isso. Ele vai apresentar para o gestor de segregação que existe um controle, né? Olha, controle na alteração de valores e o controle na aprovação de pagamentos, ou seja, dois riscos são tratados. Por exemplo, esse aqui, vamos dar uma olhada. Exatamente isso. Caso o usuário acumule transações
incluir e aprovar pagamentos pode executar uma fraude. O sistema IAM exige aprovação sempre que um usuário receber direito listados na condição crítica. Né? Condição crítica, qual é? A condição crítica diz que qualquer usuário que tenha transação autoriza pagamento e ao mesmo tempo insere pagamento é uma condição crítica. Então essas são as informações, né, para que o gestor de segregação possa decidir se ele aprova ou não que essa pessoa receba esse novo perfil que vai colocá-lo em conflito. Né? Nesse caso nós vamos dar o OK. Aqui você define a justificativa. E salva. No momento que você confirmou a justificativa, essa informação vai, é claro, para o log do sistema e o direito foi concedido. Podemos voltar aqui como Joey, que ele vai verificar os perfis de acesso que ele possui e podemos ver que ele recebeu o perfil gestor financeiro, só que dessa vez aprovado por duas outras pessoas, o Ron e o Sam, já que foi uma aprovação adicional devido à segregação de função. Muito bem, e como é que você extrai relatórios rápidos? Evidentemente que você pode integrar Horácios no sistema, por exemplo, um Power BI e montar toda uma informação gerencial com gráficos, né? Mas vamos dizer que você está precisando agora de um relatório simples para mostrar para o auditor ou até para o teu próprio controle, né? Você simplesmente pode rodar o que nós chamamos de tarefas e selecionar a tarefa avaliação de segregação de função, avaliação de acesso com segregação de função e pede para gerar. Pronto, aqui temos que o Sam, o responsável pela tarefa, data e hora, o código, se você quiser os detalhes da tarefa, né? Tarefa, avaliação de acesso com segregação de função, qual o perfil, qual o usuário, quem executou a tarefa, que foi o depositário da tarefa, o Ron, executor, né? Confirmando, e que ela foi encerrada e executada, data e hora. Ou seja, um relatório bem detalhado. Você pode também tirar o outro relatório de acessos concedidos. Então você pode filtrar nesse caso para o Joey. E você vai ver que ele recebeu sim o gestor financeiro com a aprovação do Sam O'Malley. Então você tem como saber quem fez as aprovações, cruzando inclusive relatórios diferentes. Você tem relatórios de ciclo de vida, um bem simples que seria o histórico de acesso. Você filtra pelo Joey. E você vai ter no detalhe que ele recebeu o perfil auxiliar financeiro 2, que depois ele recebeu o perfil desenvolvedor web, conforme a aprovação do Sam O'Malley, e depois ele recebeu o perfil gestor financeiro com autorização do auditor, do Ron auditor. Então, todos os detalhes da concessão e do processo para que você possa evidenciar para a auditoria a esse nível de detalhe. E, claro, a possibilidade, como eu falei antes, de utilizar um Power BI. Feito então? Então esse era a nosso enforcement, né, do controle de segregação de função, conforme nós definimos, né, lá no nosso mapa de risco, né? Lá no nosso mapa de risco do sistema financeiro, né? E tá lá o mapa de risco, tá lá o risco, né? Fraude e inclusão de pagamentos, controle, política, implantação do IAM, configuração do fluxo de aprovação adicional, por exemplo, a transação aprova pagamento deve ser segregada da transação que insere pagamento, devendo ser alvo de uma aprovação específica. Perfeito? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Em seguida, vamos voltar com a demonstração apresentando o controle de segregação de acesso, ou controle de acesso adicional para LGPD. Obrigado.